Amém. Glória a Deus, irmãos. Quantos estão felizes aí? Diga amém. Glória a Deus. Temos sido muito privilegiados nesses dias, né? Nosso Brasil com grandes chuvas, né? A gente sabe que os rios aí estavam bastante secos, precisando de água. E o Senhor, como sempre, no seu tempo, na hora certa, né? Nada foge do controle do Senhor. Ele tem nos abençoado aí com grandes chuvas, abençoando toda a nossa casa, a nossa família. Amém? Queria que você fechasse seus olhos. Vamos tirar um minutinho aí para a gente orar, falar com o Senhor. Deus, nós te louvamos, nós te agradecemos mais uma vez por tudo, ó Deus, que o Senhor tem feito, por tudo que o Senhor faz, pelas coisas que o Senhor ainda vai fazer. Nós te louvamos, te agradecemos, pedimos, ó Deus, perdão pelos nossos pecados, pelas nossas falhas. Reconhecemos, ó Deus, o quanto nós somos pequenos, o quanto nós necessitamos, ó Deus, da sua graça, da sua misericórdia. Nós não somos nada, Deus, sem o Senhor. Pedimos, ó Deus, que a mão poderosa do Senhor esteja estendida, Deus, em nosso favor, abençoando, ó Deus, a nossa casa, a nossa família. Eu oro, ó Deus, nessa manhã, que o Senhor venha falar conosco, que o Senhor fale comigo como o Senhor tem falado nesses dias, que o Senhor também, Deus, abra o coração dos irmãos para que eles possam também receber aquilo que o Senhor tem para eles nessa manhã. Em nome de Jesus, o Cristo. Amém. Amém, glória a Deus. Abra sua Bíblia aí em Mateus 14, versículo 22, nós vamos ler até o 36. Uma passagem muito conhecida mesmo, que é Jesus andando sobre o mar. Eu vou ler aqui, porque a minha tradução da Bíblia é diferente. Vamos ler até o 36. Logo em seguida, Jesus insistiu com os seus discípulos que voltassem para o barco e atravessassem até o outro lado do mar. Vamos ler até o 36, do 14, 22 até o 36. Enquanto ele despedia as multidões, depois de mandá-las para casa, Jesus subiu sozinho ao monte a fim de orar. Quando anoiteceu, ele ainda estava ali sozinho. Enquanto isso, os discípulos distantes da terra firme lutavam contra as ondas, pois um vento forte havia se levantado. Por volta das 3 da madrugada, Jesus foi até eles, caminhando sobre as águas. Quando os discípulos o viram caminhando sobre as águas, ficaram aterrorizados. E é um fantasma? Gritaram, cheios de medo. Imediatamente, porém, Jesus lhe disse, não tenha medo, coragem, sou eu. Então Pedro gritou, se és realmente o Senhor, ordene que eu vá caminhando sobre as águas até onde está. Venha, respondeu Jesus. Então Pedro desceu do barco e caminhou sobre as águas em direção a Jesus. Mas quando reparou no vento forte e nas ondas, ficou aterrorizado e começou a afundar e gritou, Senhor, salva-me. No mesmo instante, Jesus estendeu a mão e o segurou. Como é pequena a sua fé, disse ele. Por que você duvidou? Quando entraram no barco, o vento parou ou cessou. Amém? Bom, irmãos, essa é uma passagem muito, como eu disse, conhecida de todos nós. Creio eu que eu não deva falar nada aqui que talvez os irmãos não saibam, mas reforçar aquilo que o Senhor ele tem ministrado no nosso coração esses dias. Às vezes nós, como os cristãos, nós temos o entendimento, às vezes, que o fato de estarmos na igreja, né, de estarmos frequentemente na igreja, vindo aos cultos,
participando das programações, sendo dizimistas. E nós entendemos, às vezes, que nós vamos estar isentos de passar por algumas dificuldades, por algumas tempestades. E não precisa nem ser muito estudioso ou um teólogo da Bíblia para saber que não há nenhuma promessa em relação a isso. Pelo contrário, o Senhor mesmo nos adverte: no mundo tereis aflições, mas tenha bom ânimo, porque eu venci o mundo. Mas, às vezes, isso acaba gerando no nosso coração essa segurança de que, de fato, nós não vamos passar por nenhuma dificuldade. Isso não é uma verdade. Nós podemos, eu gosto muito, eu tenho um pregador assim que eu ouço bastante, que é o pastor reverendo Hernandes Dias Lopes, e ele costuma dizer que as dificuldades na nossa vida, ela é pedagógica. E de fato, literalmente é. Se nós formos observarmos, vou pegar aqui 2 exemplos. Um exemplo de desobediência, um exemplo onde a pessoa ela erra e ela vai colher uma consequência, e um exemplo da pessoa estar dentro do centro da vontade de Deus. Jonas desobedece a Deus e ele ali acaba colhendo uma consequência, mas nunca fugindo do propósito do qual Deus tem para a vida dele. Um outro exemplo é esse exemplo. A Bíblia diz que o Senhor, Ele mandou os discípulos entrar no barco. Se você observar, era meio como se os discípulos não quisessem ir ali. Porque, a gente não precisa ser leigo para olhar para o tempo e entender quando se forma uma tempestade. E ali a gente tinha pescadores extremamente experientes, como Pedro, Tiago, João. Então, Jesus falou para eles: eu quero que vocês entrem no barco e vão me esperar, porque eu vou encontrar com vocês. E eles obedeceram Jesus e entraram no barco e foram. Onde está o mal nisso? Eles obedeceram o Senhor e foram para o barco. E no meio disso, eles sofreram uma grande tempestade. Então, nem sempre o fato de estarmos dentro do centro da vontade de Deus, ou talvez estarmos desobedecendo a Deus, quando as lutas ou as adversidades vêm, a tempestade vem sobre as nossas vidas, significa que é algo ruim. E eu não estou aqui para falar uma receita pronta, que é só fazer isso e isso tudo vai dar certo. Mas eu estou aqui para te dizer que o Senhor, Ele está no controle da minha e da sua vida. E que nada vai fugir do controle das mãos de Deus. Então, está aí um exemplo, onde nem sempre o fato de estar obedecendo ou desobedecendo a Deus, isso faz que nós estejamos blindados de algumas situações. Vamos ler lá no capítulo 14, 24. Entretanto, o barco já estava longe e a muitos estados da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Então, nós podemos observar aqui, eu separei 4 pontos para nós analisarmos. Nesse primeiro ponto, eu fiz uma observação no seguinte tema aqui. Eles estavam distantes, eles não estavam nem próximo de onde eles saíram e nem próximo de onde eles deveriam chegar. Traduzindo, eles estavam praticamente no meio do mar. No mar, que nós sabemos que é um grande lago. Mas é um lago, irmãos, muito grande. Não é o lago da Serra da Mesa, ou lagos que tem em São Paulo, de hidrelétrica, que a gente sabe que é muito grande. Não, mas é um lago de grande extensidade. Muito grande. A gente começa a perceber ali, quando as ondas vêm, quando o vento forte vem. Algum dos irmãos aqui tem experiência com pescaria? Aqui, alguém? Levanta a sua mão, você que gosta de pescar ou já foi pescar? Amém. Tem poucos irmãos. Só eu? Deixa eu ver quem mais gosta de pescar aqui. O Bruno. E,
Pode revelar, irmãos, não é pecado pescar não, tá? Não tem problema. Eu até indico a vocês, né? Tem então uma música que fala, tá nervoso, vai pescar. Assim, é uma coisa não é ruim não, pescar é muito bom. E eu não tenho experiência de pescar no mar, mas já pesquei em lugares onde se iniciou uma tempestade que nós não esperamos ela nem chegar na metade para nós decidirmos de irmos embora. E se você for parar para pensar, aqui, o Senhor ele foi ter um encontro com eles por volta de 3 às 6 da manhã. Então, você imagina o que esses caras passaram de dificuldade nesse percurso. Até às 3 da manhã, pescadores experientes, muito experientes, remando ali contra as ondas, sem saber se o barco vai a pique. E eles não saíram nem para pescar não, só obedeceram ao Senhor. E esse momento, irmãos, me faz me refletir muito sobre as nossas vidas. Porque quando a dificuldade vem, a tempestade vem sobre as nossas vidas, quando o vento forte ele começa a tocar o nosso barco, que tipo de reação nós costumamos ter? Às vezes a gente é muito crente demais, né? A gente fala assim, os discípulos foram muito incrédulos. Como é que pode, andando com Jesus esse tempo inteiro, duvidar, negar, trair? Irmãos, nós nem vimos o Senhor, nem andamos com Ele. Nós traímos Jesus às vezes por coisas tão banais, coisas tão simples. Irmãos, e a tempestade bateu na porta do barco daqueles homens. E aí, como eu faço para me lidar com isso? Ah, mas eu estou aqui na igreja todos os dias. Eu estou servindo ao Senhor sempre. Né, Marcão? Quantos anos você tem de presbiteriana? Uns 20 anos? Nunca passou por nenhuma dificuldade? Irmãos, vamos passar, passaremos e ainda vai vir. Mas tenha certeza que o Senhor está no controle de todas as coisas. Não tenha dúvida que há um propósito em tudo. E se nós observarmos, vamos ler aqui do 25 ao 27. E na quarta vigília da noite foi Jesus ter com eles andando sobre o mar. E os discípulos os viram andando sobre as águas e ficaram aterrados e exclamaram: é um fantasma? E tomados de medo gritaram. Mas Jesus imediatamente lhes disse: tenha bom ânimo, sou eu, não temais. Aí nós observamos aqui, como assim um fantasma? Imagina eu e você numa situação dessa, onde você está no meio de um lago gigante, ondas vindo, vento forte. Aí não adianta, meu amigo, ter experiência, se você sabe nadar, se você não sabe, se você é pescador há muitos anos. E aí do nada surge um homem no meio desse grande mar. Com certeza gerou medo no coração dos discípulos. E às vezes esse tipo de situação acontece frequentemente nas nossas vidas. Quando as dificuldades ela batem na nossa porta, a primeira coisa às vezes que gera no nosso coração é o medo. E eu falo isso não de experiência dos outros, não. Eu falo isso da minha própria experiência. Quando chega uma doença na nossa casa, quando chega uma perca de trabalho, quando um filho nosso adoece,
quando falece alguém da nossa família. Esse medo, ele bate na nossa porta. E nós somos seres humanos. É impossível dizer que nós não sentimos esse tipo de sentimento. E o medo, irmão, se você for estudar em relação a ele gera várias coisas na sua vida, tanto física quanto emocional. Tem pessoa que gera crise de ansiedade, tem pessoa que começa a suar frio, tem pessoa que paralisa. Mas como eu disse, as lutas e as dificuldades na nossa vida, elas são pedagógicas. O Senhor tem um propósito em todas elas. Eu não sei se assim também acontece com vocês, mas sempre quando acontece uma situação semelhante a essa, num momento de dificuldade ou de grande transtorno na minha vida, geralmente nós temos muito a tendência de olhar para a situação. E nós, irmãos, assim como os discípulos já tinham visto várias coisas. Eles estavam vindo de um grande milagre, de uma grande multiplicação de pães e peixes. Você imagina, você pegar um cesto com 5 pães e 3 peixinhos, e aí o Senhor alimentar uma grande multidão de homens, mulheres e crianças. Mas nós somos assim às vezes. As lutas vêm, as dificuldades vêm, a gente esquece fácil daquilo que Deus fez. A palavra do Senhor diz que nós devemos trazer à nossa memória aquilo que nos traz esperança. Mas eu sei que há momentos que é difícil. Mas descobrimos agora que não está acontecendo isso conosco, mas um exemplo. Descobrimos agora que meu pai está com câncer. Glória a Deus por todas as coisas, porque isso não é impossível para o Senhor curar, tanto com a medicina ou quanto com um milagre espiritual. Meu pai já teve hanseníase, isso é fato, e já foi curado também. Então o Senhor tem feito e vai continuar fazendo nas nossas vidas. E nós não podemos esquecer disso. Eu creio, irmãos, que há um propósito em todas as coisas. Em todas as coisas. E tem coisas, irmãos, que a gente não consegue entender, nem antes, nem durante, nem depois do processo. Mas o Senhor, Ele tem um propósito, Ele quer se revelar a nós. Sabe, as pessoas criticam muito Pedro. Pedro era muito para frente, muito ousado, negou Jesus, como é que pode? Mas em toda a história eu conheço só 2 pessoas que andou sobre as águas, Jesus e ele. Pedro era uma pessoa que tinha uma necessidade constante de estar perto do Senhor. E o interessante é que ele fala para o Senhor: se és tu, me dê uma palavra que eu vá até aí. Eu até anotei aqui, que é lá no capítulo 14, do 28 ao 31. Aqui Pedro não está pedindo um milagre. Ele está pedindo uma palavra. E é bíblica, sempre responde a palavra, não a circunstância. Você é um pilantra.
Você é um mau caráter. Você vendeu o carro para mim sabendo que o carro estava clonado. E o carro agora está com esse stand de multa. E os irmãos sabem, quem conhece um pouquinho de carro e transferência aí, sabe que isso é muito difícil de resolver. Você provar que o carro foi clonado, você tirar todas as multas, trocar a placa. Irmãos, e foi dias assim, ela me ligando, mandando mensagem: vou passar aí na igreja, vou falar para o seu pastor que você é um pilantra, vou deixar o carro aí na porta, todo mundo vai saber quem você é. Irmãos, e aquilo foi entrando no meu coração, acredita? Foi entrando no meu coração de uma certa maneira que eu não conseguia sair na rua. Eu ficava morrendo de vergonha das pessoas saberem disso. Mas porque eu tirei os olhos de Jesus e esqueci de quem o Senhor fala que eu sou. Eu sou filho, filho amado. E eu não tinha feito nada de errado. Mas para a glória de Deus, porque tudo é para a glória dEle. E eles puderam participar disso e ver o agir de Deus. Nós conseguimos trocar a placa do veículo. Nós conseguimos tirar todas as multas do veículo. Eu fui no Detran, eu sentei com a advogada do Detran. Foi eu, a minha esposa e o Davi, na época era bem pequeno. Eu falei: doutora, dá uma olhada para mim e para minha família. A senhora acha que nós temos condição de viajar do Iapoque ao Chuí fazendo multa nesse carro? Ela falou: não, só por orar por vocês aqui, eu percebo que vocês não são uma família de mau caráter. Então nós entramos com um processo e o Detran não recorreu nenhum. Eu falo isso para o pessoal que é despachante aqui da cidade, os caras não acreditam. Porque é de praxe eles recorrer, eles não querem nem saber. Eles querem receber. Mas quando nós começamos a olhar, eu particularmente comecei a olhar para o Senhor e ver o agir de Deus na minha vida, e não tirar os olhos de Jesus, eu comecei a entender. E o que o Senhor mais queria com isso tudo era revelar quem Ele era para mim. E é o que Ele quer fazer hoje nas nossas vidas. Esse momento de luta, de adversidade que nós estamos passando, o Senhor está querendo te mostrar quem Ele é. Porque vai chegar períodos da nossa vida, em momentos, Marcos, que não tem como o que fazer. Eu não sei se vocês já passaram por isso. Que agora acabou, esgotou todas as nossas possibilidades. Tudo que eu podia fazer, eu fiz. A gente costuma falar triste, né? Não, agora está nas mãos de Deus, né? Só depende de Deus. Como se fosse uma coisa ruim. Mas o Senhor, Ele deixa situações assim acontecer para revelar a glória dEle sobre as nossas vidas. Para que Ele seja exaltado. E foi isso que aconteceu na vida dos discípulos. Quando eles entenderam quem era que estava ali com eles, eles não entenderam só que era Jesus, mas eles entenderam que o Cristo estava ali com eles. Porque o Senhor, até um momento atrás, Jesus estava correndo dali porque eles queriam coroá-lo como fosse um rei. E o propósito de Jesus não era ser um governador daquela época, mas era libertar o povo. Mas ali naquele momento os discípulos entenderam: Tu és o Filho de Deus. E Ele quer se revelar hoje também na nossa vida. Não tenha dúvida que essa situação que você está passando, que eu estou passando, a glória de Deus será revelada. Não porque nós merecemos, irmãos, de forma alguma. Jesus não estendeu a mão para Pedro porque Pedro era um bom discípulo. Não, mas por causa da essência de Cristo. Por Ele ser bom. Por Ele ser justo e fiel e manter a sua palavra.
Ele também vai estender as suas mãos para mim e para você. Por mais que nós olhamos e falamos, olha, não tem recurso aqui mais. Não tem como fazer. Já tem uns meses que eu tenho vivido dessa forma. Literalmente na graça do Senhor. Literalmente no favor de Deus. Porque todos os meus esforços, tudo que eu podia fazer, eu tenho feito. E tenho visto, Marcos, o Senhor cuidar de mim e da minha família, nos mínimos detalhes. Muito além do que nós merecemos. E é por isso que eu estou aqui. Porque eu poderia não estar aqui mediante tudo que eu tenho vivido. Mas pelo contrário, eu estou aqui porque eu quero exaltar aquele que tem guardado a minha casa e abençoado toda a minha família. Eu queria que você se colocasse de pé. É chover no molhado, às vezes nós enfrentamos as lutas e as pessoas chegarem, bater no nosso ombro e falar assim, vai ficar tudo bem. Não que seja errado, irmãos, fazer isso, nós devemos fazer isso mesmo. Dar palavra de motivação para as pessoas que precisam. Mas só quem está passando por algum tipo de dificuldade ou tempestade sabe literalmente. Às vezes tem coisas que você olha assim, você fala assim, não tem condição, eu cheguei no fundo do poço. E aí quando você olha direito, você vê que ainda tem mais uns buraquinhos ainda para poder descer. Mas o bom é saber que há um Deus que me ama e que cuida de mim e que cuida da minha família e que Ele está interessado em que a glória dEle seja revelada a toda a terra e que pela misericórdia e a graça dEle, Ele tem escolhido pessoas como eu e você para revelar essa glória. E eu sou grato por isso. Eu sou grato, muito grato. Muito grato mesmo. Porque eu sei que Satanás ele veio para matar, roubar e destruir. Mas eu sei também que Jesus ele veio para que nós tivéssemos vida em abundância. Então eu queria que você fechasse os seus olhos e refletisse um pouco nessa canção. E deixasse o Espírito Santo falar no mais íntimo do seu coração nessa manhã. Eu não sei como você chegou aqui, mas eu sei que o Senhor Ele quer que você saia daqui com um entendimento diferente. Ele quer que você saia daqui com um entendimento que o Senhor Ele está no controle. Ele está falando para você, ei, eu estou no seu barco. Não tenha medo. Não tenha medo, eu sou contigo. Eu te ajudo. Eu cuido de você. O inimigo tenta laços e embaraços pra me envergonhar, mas não vai, porque eu não estou sozinho nessa guerra, está comigo o braço forte do Senhor. Se você conhece essa canção, cante. Aquele que acalma o vento, aquele que aquieta o mar, que tira a força do fogo e faz o leão jejuar. O Deus que derruba muralhas, do estéril faz
és mãe de filhos, é o mesmo que bradar do alto: não temas, sou contigo. Deus já tem um caminho aberto pelas águas, faz romper muitas fontes em meio ao deserto. Haverá nuvens que trazem chuvas de bênção. Ouça a voz, Deus te dá escape e livramento. Aleluia. Coloca a mão no seu coração. Senhor, nós te louvamos, Deus, e te agradecemos por esse momento. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus, pelas bênçãos. Obrigado, Jesus, também pelas tempestades. Porque eu sei, Deus, que tanto nas bênçãos quanto nas tempestades o Senhor está comigo. O Senhor é o meu socorro presente. Na angústia, na tristeza, na dificuldade, o Senhor está comigo. Senhor, eu te louvo, Pai, porque o Senhor tem sido suficiente para mim e para minha casa. Nós não dependemos, ó Deus, do ouro, da prata, mas nós dependemos do Senhor, Cristo ressurreto, aquele que entregou a sua vida por amor a nós. E nós estamos aqui, Deus, para te louvar e te agradecer e reconhecer a grandeza do teu poder. Reconhecemos, ó Deus, a grandeza da sua glória. Nós te louvamos em nome de Jesus o Cristo. Amém. Podemos assentar em nome de Jesus.